Tonon, você diria que é razoável acreditar em Deus? E se a resposta for sim, o que que isso significa? É razoável crer, mas eu penso que nós podemos usar tanto a linha, né, como o Malé colocou, dessa análise, o Rasta também falou dessa análise ontológica, dessa busca mais filosófica, mas a gente também pode tomar um outro caminho para analisar se é razoável crer, que é o caminho mais simples e acessível a qualquer pessoa, desde uma criança até uma pessoa mais velha, instruído ou não instruído, que é a análise daquilo que a fé provoca na vida das pessoas. Então, basta a gente olhar como pessoas que eram totalmente avessas ao catolicismo, ao cristianismo, como um Agostinho, que era maniqueísta, que enxergava o mundo através de um dualismo doido, e de repente ele se encontra com a verdade. Né? Ou nós podemos olhar um Tomás de Aquino, que nunca esteve perdido em relação a Deus. Ele sempre acreditou, ele recebeu isso de berço, mas ele atingiu uma profundidade, uma compreensão que ele vai dizer, a razão chega até certo ponto, e o que a razão não atinge é a fé completa. Então ele começa a entender que há uma síntese possível, então é um outro caminho. E assim nós vamos vendo os efeitos, o que isso provoca na vida dessas pessoas. Quando a gente olha uma Madre Teresa de Calcutá, né, que foi entrevistada na década de 70 por um jornalista inglês que disse assim, olha, eu não faria por nada, por dinheiro nenhum no mundo o que a senhora faz. E ela disse, eu também não. E ele falou, então não entendi, né? Como que a senhora não faria, mas a senhora faz? Ela falou, não, eu de fato não faria. Se fosse por mim, pela minha escolha, não é agradável eu ficar recolhendo doentes, ficar recolhendo gente que ninguém quer pelas ruas, lavando ferida, curando. Mas eu enxergo além das feridas. Eu enxergo Cristo nestas pessoas. Então, ela foi capaz de atribuir um sentido profundo. Então, quando nós falamos da razoabilidade de crer, nós podemos ficar presos muito nos argumentos lá, né? A ontologia de Santo Anselmo, as 5 vias de Santo Tomás, ótimo, isso aí é bom, isso aí ajuda, mas não é tudo. Nós temos que olhar para a questão da praxis, da vida e do fruto que isso produz. E é incompreensível você ver determinadas ações sem ser de um ponto de vista transcendental. São Clemente Hofbauer era um homem grande, quase 2 metros de altura, olhos claros, né? Um homem muito forte, de família muito pobre, órfão de pai muito cedo, então sofreu muito, trabalhou como padeiro, depois quis ser padre, foi ser padre, e foi enviado à Polônia, e em Varsóvia ele começou a perceber a questão do abandono das crianças, e ele começou a adotar. Só que ele não fez um orfanato na intenção de que as pessoas adotassem as crianças, ele adotava como filhos. E ele chegou num ponto que ele adotou 200 crianças, que o chamavam de pai. E ele chamava essas crianças de meus filhos. E esse homem, um dia, estava rezando a missa, chegou um padre até ele, companheiro dele, falou, padre, a última porção de leite que nós temos para dar para essas crianças acaba agora, no café da manhã. Ele acabou de rezar a missa, e o que ele disse? Né? Ele disse para Cristo no sacrário, ele falou, olha, eu vou sair pelas ruas de Varsóvia e vou pedir esmolas para poder alimentar esses filhos. Eu vou fazer a minha parte, eu espero que o senhor faça a sua. E aí ele sai e pede esmolas uma manhã inteira e vai recebendo, porta na cara, porta na cara, porta na cara. E ele tinha um gênio explosivo, colérico, era um homem incontrolável e ele foi recebendo essas humilhações. O último lugar que faltava para ele pedir esmolas era um bordel. E ele entrou num bordel e encontra com um dos condes ali da Polônia, o sujeito jogando um carteado ali na mesa. E ele chega para esse homem e pede, ele fala, olha, eu não tenho leite para as minhas crianças, o senhor podia me dar alguma coisa? Esse homem se levanta, ele pensou que receberia esmola, esse homem escarra na mão dele, fala, está aqui o que eu tenho para te dar. Ele pega um lenço, ele limpa, guarda no bolso, fala, isso foi para mim, agora o senhor me deu dinheiro para as crianças. Ele recebeu ali algumas moedas, levou as moedas, só que o grande presente foi no outro dia, era inverno,
e ele rezava a missa às 4 da manhã. Ele abriu as portas da igreja e ele escutou uma pessoa tremendo de frio na porta. Ele falou, nossa, deve ser algum morador de rua, alguma coisa. Eu vou abrir para recolher esse homem. Quando ele vê, era o conde, chorando. E disse a ele, eu estava me aguentando aqui fora, esperando o senhor abrir a porta que eu quero me confessar. Esse homem se tornou grande benfeitor. Quando São Clemente morreu, esse homem tocou a obra do orfanato, né? E depois os filhos, e depois a família. Então o grande milagre foi não o dinheiro, mas a vida nova, né, desse homem que também mudou. O mesmo homem-deus que mudou Clemente, mudou o conde. O que faz uma pessoa colérica superar, engolir o seu orgulho, senão a fé? Então, nós temos que pensar na fé filosoficamente, mas temos que pensar no que a fé transforma, o que a fé faz, de fato, na vida das pessoas. Se este homem não fosse Deus, as pessoas que agem por ele não fariam o que fazem.